Oi, doutor Tiago. Olá, boa Boa noite, noite, meu amigo. deputada. E que a gente já comece aí, então, a falar, não é? O Tá que que o certo. senhor pensa, o que que o senhor pensa e sobre liberdade religiosa nesse momento. E a gente vai falar muito mais de conceitos básicos de liberdade Uhum, religiosa. uhum, Vamos, uhum. vamos, vamos ampliar o nosso debate na noite de hoje. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria estar com a senhora, conversar com a senhora. A senhora que é um dos pilares da liberdade religiosa no Brasil, uma pessoa que tem defendido essa bandeira, não agora que tem um mandato político, mas sempre defendeu essa bandeira de forma pro bono, para auxiliar as igrejas, as organizações religiosas, e diga-se de passagem também, todas organizações religiosas, não somente aquela que a senhora congrega, né, porque isso é liberdade religiosa, né? Quando nós defendemos a liberdade para todos, não só para nós, né? Então, primeiro, uma alegria aí de estar com a senhora nessa sua terceira live, né? Muito bacana. Tenho visto diversas pessoas utilizando essa ferramenta. Eu estreiei, debutei a live do pastor Frank Ferreira, né? A primeira live do pastor Frank Ferreira foi comigo. Eu disse, ó, nunca mais você vai esquecer, né? Que foi com o Tiago a sua primeira live, que é um dos nossos teólogos aí, né, brasileiros. Então, uma satisfação muito grande e maior ainda falar de um assunto que para nós é tão caro, que é a liberdade religiosa. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião é um instituto jovem, foi fundado na Universidade Mackenzie em novembro de 2018 e tem Ó, como doutor Tiago, deixa eu te objetivo, interromper. Deixa eu te interromper. Alguém por entrou favor, aqui e falou que o doutor Tiago é top. Um dos maiores olha aí, especialistas em capaz, liberdade religiosa no Brasil. Olha aí, tá vendo, doutor Tiago? que responsabilidade, Desculpa, né? Que desculpa interromper o senhor. responsabilidade. Não, capaz. Fica à vontade, a senhora que é a anfitriã aí da live. Bom, então, quero agradecer aqui, eu estou vendo aqui o Darcy Prigol, que é lá da Comissão de Ai, Liberdade doutor Religiosa Daci, do Paraná. querido. O doutor Odacir está Obrigada. por aí. Eu estou com a minha assistente aqui, né? Ó, dá um oi ali pro pessoal, minha assistente. Dá um oi ali, ó. Ah, querida. Ó, daqui a pouco meu assistente, eu tenho um assistente de 11 Tem anos, também? sobe aqui também, viu? Olha aí. Bom, então o Instituto Brasileiro de Direito e Religião, quietinha, minha assistente. Tu tem que ficar, o teu trabalho é ficar quietinha. Ó, É, gente de Pernambuco entrando aqui, gente da Bahia, Vitória da Conquista, então, gente de Teresina, no Piauí. Olha, essa live tá muito tá boa, hein? todo o Brasil aí, ó. A minha Doutor confrade, Daci. a minha confrade aí, companheira de BDR, a Natami, doutora Natami, do Ministério de Direitos Humanos, da Proteção Global, tá aí. Enfim, Olha tem o aí, tá doutor vendo? Samuel Luz, tá aí Ó, também. Sorocaba, São Paulo, o Wellington, Sorocaba, São Paulo. Mas Muito bom. Gente, quem... vamos seguir o IBDR, ó. Isso, Instituto IBDR, lá no Instagram, Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Vamos seguir todo mundo lá, o IBDR no Instagram. Sim, isso. doutor Tiago. Segue o Thiago também, TR Vieira, o Jean Regina. Quem falou que eu sou top não vale, porque é o Felipe. O Felipe é um amigo. E aí, amigo, é fácil falar que a gente é top, né? Então não vale, Felipe. Ó, Bom, Jundiaí, Pindamonhangaba, Sorocaba, tá todo mundo Mo entrando. Professor Mogi Guaçu, Washington, Mogi Mogi Guaçu também. Guaçu, ah, São Paulo em professor peso aí. Washington Alencar, da APSO, Associação Paulista Sudoeste. Obrigada, professor. Olha, a coisa tá bem informal aqui, mas, doutor Tiago, agora eu vou me comportar. Caruaru, Pernambuco, terra boa, Ó, Caruaru. Daniel Constantino, da APAC, Associação Paulista Central. Muito bem. Bira de Caruaru. Tá muito bom. Vamos lá, Tá doutor legal. Tiago. Vamos lá, então.
Bom, então o Instituto ele nasce com a ideia de promover esses assuntos tão importantes para nós, que é o fenômeno religioso, a religião e como a religião interage com as mais diversas áreas das humanidades, como o direito, a ciência política, a filosofia política, a economia, a história. Então, essa é a vocação do IBDR, promover os estudos, seminários presenciais, seminários virtuais, revista acadêmica, revista científica, nesses temas. Temos a honra aí de participar do Comitê da Liberdade Religiosa da Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa do Estado de São Paulo, né? Na pessoa do Dr. Gustavo Adolfo, que participa mensalmente aí do comitê que é regido pela deputada Damares, né, na Assembleia de São Paulo. Então, esse é o IBDR. E eu trabalho com igrejas aí há 16 anos, advogo para organizações religiosas aí pelo Brasil inteiro. Lancei em 2018 essa obra aqui, que já está na terceira edição, né? Direito Religioso, com o prefácio do professor Ives Gandra Martins. Então, essa obra aí a gente fala bastante sobre a liberdade religiosa e também sobre situações da prática, da prática da vida da igreja, do cotidiano da igreja, estatuto social, alvará, CNPJ, plano de prevenção contra incêndio, se pastor se aposenta, se pastor não se aposenta, imposto de renda do pastor e por aí vai. Né? Esse é o nosso trabalho aí do dia a dia. Doutor Tiago, nós temos Dilane. Dilane, ela é diretora do Fórum Regional de Liberdade Religiosa da Missão Nordeste, lá no Nordeste do Brasil, Rio Grande do Norte, Paraíba. Dilane Magalhães, um beijo para você, viu, querida? Tudo de bom aí. Olha, eu não sei o que eu fiz aqui, doutor Tiago. Consegui. Porque minha timeline travou, mas agora parece que voltou a funcionar. Apareceu de novo. Agora apareceu de novo. Então vamos falar um pouquinho aí desse tema que tanto para mim quanto para a senhora e para todos que estão nos acompanhando é tão importante, que é a liberdade religiosa. Né? Doutor Tiago, deixa eu só fazer uma pequena intervenção aqui. Fica à vontade. Eu planejei fazer uma coisa antes do senhor se adentrar propriamente ao tema. Talvez há pessoas que estão participando nesse momento dessa live que estão tendo um contato inicial com o direito à liberdade religiosa. Então, é muito importante nós fixarmos aqui um conceito que é elementar para a compreensão deste tema. Liberdade religiosa não é religião. Eu gosto muito de fazer esse destaque, não é? Porque há muitos que desenvolvem algum tipo de resistência, doutor Tiago, à sua participação em eventos ou ou numa live que vai tratar de liberdade religiosa, porque talvez imagine que liberdade religiosa, por conter na expressão a palavra religiosa, não é? É uma discussão de natureza religiosa. Não é? E liberdade religiosa não é religião. Liberdade religiosa é direito. E é um direito fundamental. O que é direito fundamental? Né? E a gente pode até fazer uma rápida distinção aqui, eu não sei se o senhor concorda com ela, mas direito fundamental, ele é diferente dos direitos humanos. Os direitos humanos são direitos universais. Direito à liberdade religiosa também é um direito humano. Mas é um direito fundamental porque o Estado brasileiro, ele elegeu, ele positivou o direito à liberdade religiosa, não é, em seu ordenamento jurídico. Então, para nós brasileiros, o direito à liberdade religiosa, ele foi eleito pelo Estado brasileiro como um direito fundamental e foi positivado na nossa Carta Magna, na Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 6º, 7º e 8º, são os principais dispositivos legais constitucionais, não é, que garantem a liberdade religiosa, embora no texto constitucional a gente tenha outras disposições, não é, que reforçam esse direito.
Mas nesses 3 incisos do artigo 5º é onde o direito à liberdade religiosa está garantido como direito fundamental de todos os brasileiros. Não é? Então, nesse sentido, doutor Tiago, eu inauguro aqui nossa fala, não é, para dizer que nós não vamos tratar hoje aqui de preceito religioso, não é? Mas do direito de ter um preceito religioso. E aí eu vou... Sim. Não, pode terminar. Pode continuar. Porque o preceito religioso, ele é inerente à religião. Ele é inerente à religião. E a liberdade religiosa é inerente ao direito. Não é? Portanto, e é um direito que todos devemos conhecer, porque o direito não socorre quem dorme. Não é? Este é um ditado jurídico, vamos dizer assim, de que o direito não vai socorrer quem dorme. Se você não conhece o direito do qual você é titular, como é que você vai se socorrer dele? Por isso que é tão importante estar aqui hoje e aprendermos um pouquinho sobre as melhores práticas, não é? A serem adotadas por todos os cidadãos, não só por advogados, pessoas que operam o direito, não é? Mas por todo cidadão que é titular do direito de liberdade religiosa. Sim, doutor Tiago. Então, até eu contar uma experiência prática que eu tive, uma experiência triste, aqui no Rio Grande do Sul, se criou um grupo de advogados para postular a possibilidade de fazer uma chapa e concorrer na seção Rio Grande do Sul no OAB, né? E essa chapa era uma chapa, então, que ela tem como nome Ordem e Liberdade. Então, era uma chapa que tem como intenção tirar a esquerda da OAB, que o Rio Grande do Sul, a centro-esquerda e esquerda sempre dominou, né? Então seria uma chapa à direita, digamos assim, com os valores liberais. Bom, dito isso, eu de vez em quando colocava algum artigo, falava alguma coisa sobre liberdade religiosa no grupo, até que o pessoal disse para mim que não era para falar sobre religião no grupo. Não era para falar sobre liberdade religiosa. Aí foi quando eu disse, não, peraí, vocês estão equivocados então, porque esse grupo é um grupo que fala sobre ordem e liberdade. E a liberdade religiosa é a mais importante das liberdades. A liberdade religiosa é matricial a todas as liberdades e a liberdade religiosa é um dos principais fundamentos da democracia. Por quê, gente? O que é democracia? Quando a gente fala em democracia, a gente lembra da possibilidade de votar, de ser votado, da possibilidade da minoria ter voz, de todos os grupos de uma sociedade ter voz. Isso é uma democracia. E qual é a essência da liberdade religiosa? A essência da liberdade religiosa é a multiplicidade de pensamentos, é a multiplicidade de fés, de crenças diferentes. Bom, se você tem uma liberdade que tem como essência a multiplicidade de todas as fés, que são diversos credos diferentes, que muitos se contradizem, né? Se você tem, então, pensamentos tão antagônicos na liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa deve promover a possibilidade desses pensamentos antagônicos conviverem na mesma comunidade de forma harmoniosa, isso significa dizer que a liberdade religiosa ela estrutura a própria democracia, ela é estruturante para a própria democracia. E isso é tão verdade que você vai perceber que as maiores democracias do mundo têm um sistema de liberdade religiosa pleno. Nenhum Estado que não seja uma democracia plena não vai ter como um dos fundamentos a liberdade religiosa. Veja, por exemplo, o Afeganistão, que não é uma democracia, que é uma tirania, que é um Estado totalmente autoritário. É um Estado que não tem liberdade religiosa. Né? Lá você pode ser condenado por crime de blasfêmia, por exemplo. Se você tenta convencer alguém, o crime de proselitismo, se você tenta convencer uma outra pessoa para que ela ingresse na sua religião, isso é crime. E ainda nós temos o crime de blasfêmia, ou seja, se eu sou muçulmano e eu deixo de ser muçulmano para virar adventista, eu cometo um crime de blasfêmia.
né? Então, esses estados que são totalitários, eles não são uma democracia. Como características desses estados totalitários, tu não tem liberdade religiosa. Então, isso facilmente demonstra para a gente, deputada, como a liberdade religiosa é importante para a própria democracia que nós vivemos. Né? Exatamente. Doutor Tiago, eu quero só contar aqui brevemente. Olha, o pessoal está entrando aqui, doutor Samuel Luz, presidente da ABLIR, que é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Está lembrando aqui Thomas Jefferson. O preço da liberdade é eterna vigilância. Nada é tão verdade na liberdade religiosa. E Tato, fazer uma pergunta. Tato, você pode fazer a sua pergunta. Você pode colocá-la aí, escrever a sua pergunta aqui na sua timeline aí. Não sei nem como é que fala. Gente, eu sou uma pessoa horrível com tecnologia. Mas, Tato, pode fazer a pergunta, sim. Arnold está falando da Inquisição, nos tempos da Você Idade tem um Média, pontinho de interrogação aí, que se você clicar no pontinho de interrogação, você consegue fazer a pergunta. Do Olha, lado aí eu dos estou aqui no comentários. escuro agora, porque eu estou indo pegar aqui. Olha, tá difícil o negócio. Eu estou indo pegar aqui o carregador do meu celular. Tem mais gente aqui querendo fazer pergunta. O doutor Tiago já nos falou como fazer a pergunta. A doutora Paula Moutinho entrou agora, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa de Guarulhos. Está parabenizando pela iniciativa do tema. Obrigada, doutora Paula. É uma parceira importante na defesa da liberdade religiosa. Eu ia contar para o senhor, doutor Tiago, uma experiência rica que eu tive, já que o senhor mencionou, não é, que onde não há regimes democráticos, a liberdade religiosa é mitigada. Isso é totalmente verdade. Não é? Quando eu assumi a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, na verdade, eu fui membro fundadora no ano de 2006, e 2 anos depois eu assumi a presidência da comissão. Fiquei 10 anos lá, vivendo as mais ricas experiências de defesa da liberdade religiosa. E a gente ficaria aqui, e vamos fazer mais lives para a gente contar, porque isto estimula os defensores da liberdade religiosa, não é? Eu acho que motiva. O doutor Samuel está falando aqui que a liberdade religiosa é fruto da evolução do próprio conceito da liberdade. Né? E ele fala que durante o trajeto da humanidade, a luta pela liberdade tem sido motivo de guerras e revoluções. Aliás, é um dado da ONU de que mais de 70% dos conflitos bélicos havidos e em curso na história do mundo, eles se deram também em razão da intolerância religiosa. Então, nós estamos falando de alguma coisa muito séria, mas eu ia contar, na esteira do que o senhor vinha dizendo, sobre a experiência dos países, doutor Tiago, os países totalitários, não é? Lá na Comissão de Liberdade Religiosa, doutor Tiago, eu conheci um membro de uma religião que nasceu lá no Irã, que é o Bahaísmo. Né? E eu conheci um ativo adepto, um Bahá'í, cuja família ainda vive no Irã, não é? Ele vive no Brasil, e ele trouxe diversas vezes pedidos de socorro de religiosos Bahá'ís lá no Irã, condenados. Não é? Porque os tribunais iranianos, eles condenam pessoas que exercem o seu direito de conversão. Né? O senhor mencionou aí agora. O crime de blasfêmia. Ele trouxe imagens, doutor Tiago, que eu nunca vou esquecer, de enforcamentos, religiosos que foram condenados a enforcamento público
em praça pública, e ele me trouxe as fotografias dos religiosos pendurados nas forcas, girando como numa gangorra, para que todos vejam o que pode acontecer com alguém que renuncia, não é, à religião oficial do Estado e se converte a outra tradição, a outro culto religioso. Então, isso é de um valor. A liberdade religiosa, ela precisa nos emocionar. Eu, ainda hoje, mesmo com quase 20 anos aí em defesa da liberdade religiosa, como o senhor, não é? Eu ainda hoje me emociono quando vejo a possibilidade de salvaguardar o direito de um religioso, não é? Quando eu vejo a possibilidade de atuar em favor, não é, de alguém que está sofrendo intolerância, seja ela intolerância religiosa real, que resulte em violência real, seja ela a violência simbólica, não é, que é a restrição do direito, que pode ferir alguém tanto quanto uma violência física. Então, essa foi uma experiência marcante. Naquele dia, eu pude valorizar ainda mais a liberdade religiosa que nós desfrutamos, não é? A de podermos escolher. Vamos falar aqui rapidinho daquele tripé da professora Maria Cláudia Buchianeri Pinheiro, né? Que são as dimensões da liberdade religiosa, não é? Que é o direito de escolher, é o direito de divulgar e é o direito de se organizar. Nós temos aqui o direito. É uma dimensão subjetiva a de escolher. É uma dimensão social a de poder divulgar. Não é? E é uma dimensão organizacional a de podermos estabelecer um templo religioso, um espaço religioso e nos ajuntarmos ali livremente, não é, com os nossos direitos respeitados e respeitando o direito dos outros. Doutor Tiago tem muita coisa para falar, porque se a gente fosse falar aqui agora de que a liberdade religiosa ela também encontra limites no seu exercício, não é? Limites do exercício do direito. Não há direitos absolutos na minha concepção. Os direitos se relativizam quando eles encontram à sua frente a dignidade do outro. É uma baliza importante. Mas, doutor Tiago, me fale um pouco como é que o senhor avalia, não é? Nesse momento, nós estamos vivendo uma passagem histórica das nossas vidas, não é? Talvez não vamos mais viver. Os nossos filhos pequenos, né? O senhor tem filho pequeno, eu também tenho. Estão vivendo isso conosco, não sei se viverão outra vez. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade religiosa no momento em que a movimentação social ela está limitada, não é? Por conta do vírus. Como é que o senhor avalia a liberdade religiosa nesse momento? Eu acho que a senhora introduziu muito bem a questão das dimensões da liberdade religiosa na sua fala, e a gente precisa, como eu estava dizendo antes, lembrar, então, relembrar, reiterar que a liberdade religiosa é uma espécie de mãe de todas as liberdades, né? É na liberdade religiosa que você encontra o princípio das liberdades. A gente tem aquela frase que nós usamos muito, né? Nossos pais, nossos avós. Você mexeu no que me é mais sagrado. Por quê? Porque o que me é mais sagrado é aquilo que está no meu íntimo, né? É aquilo que eu acredito com todas as forças e que ninguém pode mexer. Isso está relacionado com a minha crença, está relacionado com a cidade que eu quero alcançar. No cristianismo, a cidade celeste, né? Então, isso para mim é fundamental. Eu preciso que o Estado garanta que eu possa chegar, que eu possa trilhar a este caminho para a cidade celeste, esse caminho do porvir. Então, isso é fundamental. Como a senhora colocou, né? A liberdade religiosa ela é um direito fundamental e, como direito fundamental, ela precede o próprio Estado.
ela é anterior ao próprio Estado, ela funda o Estado. Então, o Estado, e quando eu estou falando Estado aqui, o ordenamento jurídico, né? E também a União, os municípios, os estados, todos eles existem para quê? Para proporcionar para os seus cidadãos uma vida com dignidade. Não é à toa que a dignidade da pessoa humana é ou melhor, é o principal fundamento de uma república. Se a gente pegar a Constituição, está lá no artigo 1º, inciso 3º, fundamento da república, dignidade da pessoa humana. E aí a gente encontra os limites das liberdades. Qual é o grande limite? É a dignidade, como a senhora falou, né? Então, se uma liberdade de alguma forma está alcançando a dignidade, não para servir, mas para impedir ou para atrapalhar que alguma pessoa viva com dignidade, ou que uma coletividade viva com dignidade, então nós temos aí a necessidade dos controles democráticos restringirem esta liberdade. E aí, nessas dimensões das liberdades, da liberdade religiosa que a senhora colocou, nós temos, então, a liberdade de credo e de crença. Essa liberdade é uma liberdade íntima, é uma liberdade privada. E essa é muito difícil de ser restringida. Ela está na essência da liberdade religiosa. Então, é muito difícil de o Estado conseguir legalmente ou constitucionalmente restringir a minha liberdade de credo, certo? E aí nós temos as liberdades de ação, ou as liberdades públicas, que a senhora chamou de liberdade social e liberdade organizacional. E essas duas liberdades, que então é a liberdade de expressão, a liberdade de expressar a minha fé e de defender a minha fé, e a liberdade de cultuar a divindade, de cultuar a Deus, são liberdades, então, que são públicas, porque são exercidas na arena pública, são exercidas na esfera pública. E aí elas encontram, naturalmente, algumas restrições. Quais são essas restrições? As próprias outras liberdades, que todas juntas existem para quê? Para tornar a nossa vida digna. Como nós estamos vivendo agora no momento de pandemia, nós temos uma necessária restrição a essas liberdades de ação, né? Quais são as liberdades de ação? Aquelas que são exercidas na esfera pública. Então, necessariamente, é importante que haja mecanismos de restrições. E esses mecanismos são aqueles que estão na Constituição. Né? E aí, quando você tem, por exemplo, a necessidade de não ter um culto público, um culto comunitário, um culto com diversas pessoas, porque isso vai aumentar o contágio do Covid-19 exponencialmente, qual é o controle democrático aqui? É a própria preservação da dignidade da pessoa humana. A gente não pode falar de vida de forma autônoma, né? A vida, ela existe com dignidade. A vida, ela existe quando ela está integrada com as liberdades. Senão a gente vira uma árvore, né? A gente vira um animal. Então, por nós sermos racionais, por nós sermos... e aqui eu vou usar um princípio cristão, né? Por nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus, por nós termos dignidade, nós precisamos de liberdade. Então, a vida, ela não existe sem dignidade, e o que proporciona dignidade para nós são as liberdades. Mas na medida em que eu uso uma liberdade para prejudicar a vida de outros, né? E é isso que acontece com a aglomeração de pessoas. Por que prejudicar a vida de outros? Veja, deputada, eu não vou estar prejudicando somente a vida daquelas pessoas que estão voluntariamente ali, porque eu vou aumentar o contágio de Covid-19, essas pessoas têm famílias, essas pessoas contatam com outras pessoas, e quando você vê o Covid-19 encontra um pico em uma determinada região. Né? Então, por isso que a aglomeração de pessoas, mesmo no caso de uma liberdade de culto, nós devemos abrir mão. E o próprio Pacto Internacional de Direito Civil e de Direitos Políticos
revela lá no seu artigo 18 que quais são as formas de restringir a liberdade? Apenas e tão somente quando existe uma legislação prévia e existe meios, não existem meios mais adequados e mais razoáveis para se fazer isso. E no momento que nós vivemos, o mais adequado e o mais razoável é essa última dimensão da liberdade religiosa, que é a de culto comunitário na esfera pública, a gente ter ela restringido, mas restringido pela dignidade da pessoa humana e não por um simples decreto municipal. Doutor Tiago, eu gosto muito de um ensinamento do professor Ives Gandra. Há muito tempo atrás, eu gosto de contar as historinhas, porque as historinhas fixam os conceitos, né? Uhum. Há muito tempo atrás, a OAB de São Paulo fez um evento para falar sobre os limites das liberdades. Era um assunto muito polêmico, não é? Porque alguns se insurgiram naquele evento, não é? Para defender, por exemplo, que a liberdade de expressão, ela é uma liberdade sem limite. Porque se nós limitarmos a liberdade de expressão, ela não será liberdade de expressão. Então, alguém defendeu naquele momento. E aí o professor Ives Gandra, ele deixou ali um ensinamento. Ele falou, olha, não existe nenhuma liberdade absoluta. Nem a de expressão. Ele falou, não existem direitos ou liberdades absolutas. Aí todo mundo ficou ali na expectativa do que viria. Aí ele falou, sabe qual é o limite do exercício de todas as liberdades, indistintamente? O limite do exercício de todos os direitos, indistintamente? A dignidade do outro. A dignidade da pessoa humana. Esse é o limite. Todas as vezes que eu estou exercendo um direito de modo a violar a dignidade, o que é dignidade? Doutor Tiago, às vezes eu falo para meninos e meninas, adolescentes, em escolas de ensino fundamental. E eu gosto muito de trabalhar o tema da dignidade com eles. Não é? O que é? E eu faço essa pergunta clássica para eu saber qual é o entendimento que eles têm sobre dignidade. E eu pergunto, quem sabe aqui o que é dignidade? Porque dignidade parece que é alguma coisa palpável. A gente fala tanto em dignidade, violou minha dignidade. Mas o que é dignidade? Dignidade, numa conceituação bem simples, dignidade é valor humano. Embora a lei de proteção aos animais trate da dignidade animal, mas nós estamos falando de dignidade humana. Dignidade é valor. Eu tenho dignidade, eu tenho valor. E tudo aquilo que diminui o meu valor, tudo aquilo que retira ou diminui o meu valor, ou retira o meu valor, está violando a minha dignidade. E é um valor único, né? E é um valor Sim. único. Sim. E o meu valor, ele é constituído, o meu valor, ele é constituído, não é, de muitos elementos. Dentre eles, a minha liberdade religiosa. O meu valor, a minha dignidade, ela se compõe, inclusive, das minhas liberdades. A minha dignidade é composta das minhas liberdades, inclusive a liberdade religiosa. Então, se a minha liberdade religiosa for mitigada ou for retirada, a minha dignidade está sendo violada. Aí eu explico isso para os meninos e meninas, não é? Mas eu dizia, eu dei esse exemplo para reforçar o ensinamento do professor Ives Gandra. E aí eu vou tomar emprestado, doutor Tiago, se o senhor me permite, salvo engano, é o artigo 18 da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Ou é o 9º? Não, eu acho que é o 9º. Mas não tem problema, as pessoas podem checar. Não é? É o 9º, salvo engano, é o 9º, onde trata da liberdade religiosa.
Eu tomo emprestado só para a gente estabelecer aqui, doutor Tiago, alguns limites importantes e práticos, Uhum. não é? Em que o meu exercício de liberdade religiosa poderia se esbarrar? A Convenção Europeia de Direitos Humanos fala de saúde pública, fala de ordem pública, fala de segurança pública, não é? E outros direitos assegurados. Então, veja, se a minha prática religiosa ela violar a saúde pública, o Estado brasileiro não vai chancelar. O Estado brasileiro, ele não vai tutelar o exercício de uma prática religiosa que vai violar a saúde pública. Também não vai tutelar uma prática religiosa que vai violar a ordem pública, que vai violar a segurança pública, ou que vai violar outros direitos fundamentais garantidos. E acho que foi isso que o senhor quis dizer quando destacou aí que no período de pandemia, não é, essa aparente restrição, não é, do exercício da liberdade religiosa, pelo menos no que diz respeito à aglomeração, não é? Esta limitação, ela se deu para a preservação da saúde pública, não é? Mas aí, doutor Tiago, vou fazer uma provocação aqui para o senhor. Nós já conversamos muito sobre isso, não é? E eu vou deixar o senhor falar melhor. Nós consideramos que existem núcleos, ou núcleo essencial da religião. A religião, ela tem uma parte dela que é nuclear, não é? Talvez isso não seja tão intenso para algumas tradições religiosas, mas para outras, não é? É muito importante esta parte que nós consideramos nuclear para aquela prática religiosa, para aquele culto religioso. Como é que o senhor vê, nesse sentido, ritos, sacramentos religiosos que consistem em algo que é nuclear, é essencial, é da essência daquela prática religiosa, nesse período de pandemia? Eu sei que o senhor tem uma posição muito equilibrada a respeito disso, porque acho que os excessos, todos eles, de um lado e do outro, devem ser evitados. Então, como eu conheço a posição equilibrada que o senhor tem, como é que o senhor avalia a manutenção desta parte nuclear da prática religiosa nesse momento? Não. Então, muito boa pergunta e guarda relação com aquilo que é mais sagrado para cada fiel, de acordo com cada tradição. O que é um sacramento, né? Um sacramento é um sinal visível da graça invisível. E a graça, num contexto dos cristãos, é o que é mais importante, né? O que é mais caro, a graça de Jesus Cristo, né? Porque é por meio da graça que nós encontramos a salvação. Então, esse conceito de sacramento, para você ver como o sacramento é importante para o cristão, né? Por quê? Porque é um sinal visível daquilo que nos leva a Cristo, né? E se você for pegar outras tradições religiosas, você também tem liturgias que são simbólicas e que também carregam em si toda essa importância. Então, como funciona? Até onde vai? Como é que eu posso realizar os meus sacramentos, né? A gente sempre fala que a liberdade religiosa ela é matricial, a liberdade religiosa é um dos fundamentos da democracia, que a liberdade religiosa ela não pode ser restringida, salvo situações como a senhora colocou, né? Que, por exemplo, está lá no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no artigo 18, item 3, que, por sinal de contas, afinal de contas, é uma norma constitucional, porque foi ratificada pelo Congresso. Então, sempre é necessário a preservação da essência das liberdades, porque senão essa liberdade ela deixa de existir.
E aí eu gosto de usar uma frase do Joaquim Nabuco, que diz o seguinte: a liberdade, uma vez confiscada, não pode ser restituída íntegra. Ainda mesmo que aumentem, ficará sempre o medo de que ela seja suprimida outra vez e com maior facilidade. Né? Então, nós precisamos identificar o núcleo e sempre quando a gente vai restringir uma liberdade, a gente tem que pensar em duas ferramentas importantíssimas. Adequação, que eu estava falando antes. Adequação e razoabilidade. E aí eu vou citar um exemplo prático para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Bom, agora estão voltando, a maioria das cidades estão permitindo a transmissão do culto online. Né? E algumas cidades, como agora o estado de Santa Catarina, está permitindo a realização de culto com pessoas, mas restringido a 30%, tem que estar 2 metros um do outro. Então você vê, existe uma restrição, né, deputada? 30% da capacidade do templo, estar 2 metros um do outro, não poder abraçar, não poder apertar a mão. Isso é da essência religiosa, eu abraçar o meu irmão, né? Então está tendo uma restrição. Ela é adequada, essa restrição de eu não poder abraçar a deputada Damares lá no templo? Bom, ela é adequada. Por quê? Porque se eu abraçar ela, o que vai acontecer? Uma possibilidade de contágio. Se eu não abraçar ela, nós vamos estar cultuando a Deus. Né? Nós estamos lá no templo, nós estamos cultuando. Então é razoável. Agora, quer ver um exemplo que não é adequado e razoável? É a situação de o cantor ter que cantar com máscara. Isso não é adequado. Por quê? Porque ele cantar com máscara, ele não vai conseguir cantar. A voz dele vai sair abafada, as pessoas não vão ouvir, ele vai destonar, ele vai desafinar, não vai ser uma adoração. Né? E é razoável? Não é razoável. Porque se ele está cantando, o microfone só ele está usando, ele está a muitos metros de distância de todas as pessoas. Qual é o risco de contágio? Então não é razoável eu obrigar um cantor cristão, né, num culto que está adorando a Deus, usar máscara. Como não é razoável eu obrigar o pregador a usar máscara na hora que ele está falando no microfone? Por que não é razoável? Porque vai abafar a voz dele, as pessoas não vão entender a palavra, a essência da palavra, e não é adequado. Por que não é adequado? Porque não precisa disso. Né? Eu não preciso pôr uma máscara, basta que as pessoas estejam longe naquele momento. Né? Então, essa é a forma da gente entender. Essa restrição, ela está ofendendo o núcleo da liberdade religiosa, ela vai estar ofendendo o núcleo da liberdade religiosa sempre quando ela for inadequada. Né? O que é adequação? Eu não ter adequação. Olha, eu preciso disso para alcançar o fim. Eu preciso que as pessoas estejam 2 metros uma da outra para alcançar o fim. Qual é o fim? Não ter contágio. Ela é razoável? É razoável, porque eu vou continuar adorando a Deus, eu canto, eu escuto a palavra, eu faço os sacramentos que a gente disse. Né? Então é razoável. Eu acho que aí a gente resolve. Né? Adequação e razoabilidade. Me parece, doutor Tiago, acho que o senhor concorda comigo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, e a gente só tem 8 minutos para terminar essa live, eu não estou acreditando, doutor Tiago. 1 hora já passa muito rápido. Mas nós vamos voltar aqui, se o senhor concordar, até porque Leoneida Fontinelli está fazendo uma pergunta aqui, mas eu não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Talvez ela se refira a alguns decretos, me parece que no estado de Goiás, acho que no Mato Grosso teve alguma coisa em algum município, não é? Decretos que estabeleceram um dia de culto. Pois é. É uma questão problemática. E aí eu vou só para completar o que eu estava dizendo, né? Olha só, um dia de culto é razoável? É adequado? Eu não sei dizer se é adequado, porque eu não me lembro agora como está o mapa de Covid-19 em Goiás. Eu acho até que é pequeno. Mas em São Paulo, por exemplo, que é o epicentro do Brasil, eu acho que não é adequado ter culto de as pessoas se aglomerarem. Né? Correto. Por quê? Correto. Porque não é adequado. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, que é a 15ª
o 15º estado é adequado as pessoas se reunirem 20% da capacidade do culto, 2 metros, com luva, com máscara, colocando a sola do sapato numa água sanitária, enfim, todas aquelas recomendações. Então, tudo tem a ver com a adequação e com a cidade, né? Como é que está o vírus aí na sua cidade? Exatamente. Doutor Tiago, acho que a gente responde da seguinte forma, não é? Nós estamos falando daquilo que é razoável. O direito é regido, não é, pelos princípios da razoabilidade, da adequação, muito claro isso aí agora. E como a gente tem pouquíssimo tempo e nós vamos voltar para falar disso, não é? Eu queria só fazer um registro aqui. Primeiro, agradecer de novo todas as pessoas que entraram. Depois, para continuar me desculpando, mas eu estou aprendendo, eu vou fazer lives ainda num padrão mais elevado. Por enquanto, a gente tá ótimo. Aprendendo a utilizar aqui a ferramenta. Não é? Agradecer muito ao doutor Tiago e dizer o seguinte, que aqui em São Paulo, doutor Tiago, e claro, tem gente do Brasil todo aqui nos acompanhando, já citamos aí pelo menos 5 estados do Nordeste e também do Sul do país, mas o decreto do Estado de São Paulo, ele é muito, me parece muito adequado, até porque ele não chega a mencionar no seu texto, ele não restringe textualmente no decreto a atividade religiosa. Ele não restringe. Ele apenas, lá no artigo 4º do decreto de São Paulo, que instituiu a quarentena, ele recomenda, o verbo utilizado é recomendar, não é? A suspensão de toda movimentação que não seja necessária, que não seja essencial. E o decreto considera essencial as movimentações relacionadas à alimentação, à saúde e a outras atividades essenciais que o próprio decreto, no artigo 2º, apresenta como essenciais. Não é? Agora, houve uma cooperação extraordinária, doutor Tiago. Houve uma compreensão por parte dos cultos, das religiões, não é? Houve uma compreensão, uma cooperação e uma solidariedade, porque mesmo que o nosso decreto aqui do Estado de São Paulo não tenha feito uma restrição expressa à atividade religiosa, não é? Os grupos religiosos parceiros compreenderam a urgência e que nós vivemos no epicentro da epidemia e que em favor, não é, da saúde pública, nós podemos, então, realizar os nossos cultos virtuais, como tem sido, transmitidos online, não é? E as coisas têm funcionado bem. A gente está indo aqui para os nossos minutos finais, mais uma vez agradecer a todos. Elioneida está perguntando, foi o que eu mencionei, no estado de Goiás, as igrejas estão sendo estimuladas a abrir no domingo, apenas no domingo. Eu imagino que Elioneida talvez tenha um outro dia de guarda, e há aqueles que guardam o sábado, há os que guardam o domingo, há os que guardam a sexta-feira, como os muçulmanos, não é? E ela está aqui preocupada com o estabelecimento de um dia, o domingo. De fato, isso aconteceu, não é? Porque isso traria a outros religiosos que têm um dia de guarda sagrado, não é? Compromete essa guarda e essa realização de cultos, está correto aqui. Vou só falar aqui, a Leandro Rodrigo, ele está dizendo que o critério da proporcionalidade como método para justificação de intervenções em direitos fundamentais pode nos ajudar a compreender os limites razoáveis dos decretos. Muito bom, muito boa a participação dele. Ele está concordando com o senhor. Né? O critério da proporcionalidade, que é um princípio do direito, ele pode sim justificar, não é, esses decretos que fizeram essas intervenções no exercício de direitos, inclusive aqueles relacionados aos cultos religiosos que implicam em aglomerações. As pessoas estão agradecendo. Professor Washington, vivemos na era do aprendizado constante, parabenizando. Nós temos aqui 2 minutinhos. Doutor Tiago, antes que a gente encerre o tempo, eu quero agradecer muito o senhor.
quero fazer uma provocação para que o senhor esteja conosco aí num segundo momento para falarmos de liberdade religiosa, porque tem muita coisa para a gente falar. A Leandro está dizendo que a análise da ciência pode ser muito útil e decisiva junto com o critério da proporcionalidade, ou na análise do critério da proporcionalidade, o uso da ciência. E, doutor Tiago, o senhor teria aí uma palavra final para nos deixar, que já estamos com 1 minutinho agora para encerrar. Tá beijo bom. para todos, se eu não conseguir falar de novo. Um beijo, obrigada, gente. Acompanhe a nossa live aqui, tá certo? Sim, doutor Tiago. Vou falar rapidinho, agradecer o pessoal aí que não saiu da live, né? Eu tô vendo aqui que a gente está sempre com, não baixa de 50 pessoas ao vivo. Agradecer vocês, agradecer a deputada aí pelo convite e que eu aceito o desafio da gente estar em outra live, estar em outros eventos juntos aí. Peço para vocês me seguirem no Instagram, tr_Vieira, seguir o Direito Religioso lá, Direito Religioso Oficial, o Jean também, o Jean Regina, que é o coautor comigo aí dessa obra. Quem quiser adquirir a obra pode entrar lá em direitoreligioso.com.br. E mais uma vez agradecer pela oportunidade. Liberdade religiosa com responsabilidade, né? Eu acho que assim a gente vai conseguir sair dessa crise, sair dessa pandemia, sem ter nossa tão importante liberdade religiosa e as liberdades dela decorrentes restritas ou prejudicadas. Muito obrigado novamente. Obrigada, Conte comigo sempre. Thiago.